Se eu me enganar, vocês me falem. Vamos fazer 63, a medonha. Vou pegar o gráfico aqui, vou aumentar o gráfico pra gente, né? Porque professor míope tem que ter coisas maiores. Tá, olha só. Ele dá uma força, não uma função, é uma função, né? Mas é uma força na direção X. E ele dá massa pra gente. Massa igual a 3 kg. Se vocês olharem o gráfico, a minha força ela não é constante no trajeto inteiro. Ela é constante de 2 a 6 e de 7 a 9. Nos outros pedaços ela está variando. E se eu considerar o intervalo inteiro, ela está variando totalmente, né? Bom, e aí como é que a gente faz o cálculo quando a força é variável? Prof, a gente só aprendeu com força constante. Vamos lá. Teve algumas pessoas que fizeram esse exercício com impulso e quantidade de movimento. Tá errado? Não, porém, impulso e quantidade de movimento é capítulo 9, 10, acho que é o 9. Acho que é o capítulo 9, não, eu tô chutando, tá? Mas é do 9 em diante. Porque o capítulo 7 é energia, capítulo 8 é energia, e aí lá no 9, se eu não me engano, entra centro de massa e momento linear. Momento linear é o nome que a gente dá para quantidade de movimento e impulso, tá? Quantidade de movimento, impulso faz parte do conteúdo. Então, se ele tá no capítulo 5, que é antes de eu aprender quantidade de movimento, eu não vou usar a quantidade de movimento para resolver ele. Eu posso aplicar o mesmo exercício lá no capítulo 9 e pedir para vocês resolverem pelo outro caminho. Como eu posso pegar um exercício do capítulo 2 ou do capítulo 4 e pedir para vocês resolverem o mesmo exercício por energia lá no 7 e no 8. Então, existem diversas maneiras de analisar uma situação. O nosso objetivo aqui é que vocês aprendam cada uma dessas ferramentas para quando vocês forem para uma situação mais genérica, vocês escolherem qual delas é a melhor. Então, primeiro a gente aprende a usar um martelo, depois a gente aprende a usar uma chave de fenda, depois a gente aprende a usar um alicate, depois eu entrego essas 3 ferramentas e digo, construam um armário. Qual que vocês vão usar onde, vocês vão ter que decidir, entende? Mas a gente está aprendendo a martelar, a gente está aprendendo a usar uma chave de fenda. Então, aqui o nosso martelo é fazer por força, tá? E aí, qual que é a ideia? Pela lei de Newton, e aí cuidem, tá? O que diz as leis de Newton por enquanto? Por enquanto, tá? É um caso especial da lei de Newton. A gente diz que força é igual a massa vezes aceleração. Aqui é FR, tá? Eu vou simplificar para ficar mais limpo, tá? É só para ficar limpo. O que é a aceleração? A aceleração é a derivada, não é aquele delta, né? É a derivada da velocidade no tempo. E aí agora eu vou fazer uma coisa que vai deixar os professores de cálculo tudo doido. Eu vou isolar a DV. Se eles me escutam falando isso para vocês, eu levo tapa de todos os lados. Mas é só para vocês verem o que vocês têm que fazer. Matematicamente está errado o que eu estou falando, tá? Vou isolar o DV. FR. Esse bicho aqui está multiplicando, passa dividindo. E agora tá o erro. Esse cara aqui tá dividindo, passa multiplicando. Na verdade, eu multiplico os dois lados por dt, tá? É isso que a gente faz, a gente multiplica os dois lados por dt. Mas passa para o outro lado multiplicando e segue a vida e finge que eu não falei isso. Tá, e aí agora? O que tá acontecendo aqui? Eu tenho quem que é variável, quem que é uma função do tempo? FR. Esse bicho aqui, ele tá variando conforme o tempo tá passando.
Então, o meu FR é um FR de T. Quando a gente vai integrar a força. A massa, ela é constante. Então, a massa cai para fora. Fica dV igual 1 sobre M, FR, D de T. Vou integrar dos dois lados. Mas eu vou integrar quem é função variável. A massa, ela é constante, eu não vou integrar ela, vou catar ela para fora da integral, tá? Ai, prof, eu não tô entendendo nada do que tu tá fazendo aí. Bom, isso daqui vai dar V, tá? Quando eu juntar todas as velocidades pequenininhas, que integral é juntar, é somar, vai dar V. E aí eu vou ficar com 1 sobre M vezes, e isso é o que eu quero que vocês saibam neste presente momento. Então, só essa informação é que eu vou cobrar para de vocês na primeira prova. Isso é a área. Então, isso que está em vermelho é o que eu vou cobrar de vocês na primeira prova. Se aparecer uma integral, eu tenho que fazer área. Então, eu vou ter que fazer 1 sobre m vezes a área do gráfico. Teve uma galera que bateu na trave, né? Que eu vi ali que tava, ai, prof, eu não sei o que fazer, eu fiz até aqui, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Cara, vocês fizeram tudo. Bateram na trave porque faltou dividir pela massa. Teve uma galerona que fez isso. Então, deem uma olhada na resolução de vocês que precisa dividir pela massa. Por quê? Porque a velocidade, ela é a integral da aceleração e não da força. Tá? Então, isso tem que cuidar. Isso era o que o aluno me perguntou, mas se eu fizer a integral da força, eu tenho velocidade. Onde que diz isso? Onde que tem essa relação? Né? Qual que é a lei que diz essa relação? Porque a relação que a gente tem é que a força provoca uma variação na velocidade. Ela não é igual à velocidade. Tanto que existe velocidade quando não existe força, que é o MRU. Tá? Então, tem uma implicação importante nessa pergunta, e era uma pergunta muito importante. Foi uma pergunta maravilhosa, só que daí eu fiquei no vácuo na conversa. Não me deixem no vácuo, tá? Foi muito legal aquela pergunta. Bom, a partir daqui é só fazer conta. O dificuldade da 63 está aqui. Então, como é que eu vou fazer a área? Divide, né? Divide o gráfico de vocês. Eu dividi ele assim, se eu não me engano. Deixa eu ver. Aqui. Eu dividi assim, ó. Aqui. Aqui. Como que vocês vão dividir? Vocês escolhem, tá? E aqui. Aí ficou área 1, área 2. Essa aqui chamei de 3, essa de 4. Aí aqui. 5, 6 e 7. Lembrando que aqui a força é negativa, tá? Então, essa área é negativa. Tem que somar todas as áreas? Sim, só que você está somando coisas negativas. Dá um chute no cérebro isso, né? É uma soma, mas é uma soma de valores negativos, tá? Integral é sempre soma de áreas. Então, vocês vão fazer área 1 mais área 2 mais área 3 mais área 4 mais área 5 mais área 6 mais área 7. Tudo isso aqui dividido pela massa. E aí, não, vamos pegar essa aqui. Essas três aqui são negativas. Então, é uma soma de valores negativos. Base vezes altura para retângulos, base vezes altura dividido por 2 para triângulos. Fez as contas, somou todo mundo, vai dar 15. A soma dessas áreas todas vai dar 15, dividido pela massa, vocês vão encontrar 5 metros por segundo. Isso aqui é um dV, tá? É um ΔV. É a velocidade final menos a inicial. E aí,
Em t igual a 0, o bloco está se movendo no sentido positivo do eixo, a uma velocidade de 3 metros por segundo. Ah, isso, ele dá a velocidade inicial. Então, V0 igual a 3 metros por segundo. Daí ele pede qual que é a velocidade e qual que é o sentido do movimento no instante t11. Então, primeiro, letra A, delta V igual a 5, V menos V0 igual a 5, V menos 3 é 5, V igual a 8. Passa para o outro lado com a operação inversa, né? Somando. Metros por segundo. Tá aqui. E na letra B, pede o sentido. Bom, V é maior do que 0, né? Ele é positivo. Significa que o sentido é o sentido positivo de x. É isso. Tá? Então, a parte mais difícil, né, desse exercício é o conteúdo novo, que é a questão da integral. Ô, professor. Oi. Só uma dúvida. É porque eu juntei a equação da aceleração, que é a variação da velocidade sobre variação do tempo, e juntei a da força resultante. Porque aí você isola a aceleração e você vai achar o ΔV em função da força resultante do tempo e da massa. Eu não sei se poderia ter feito assim dessa forma. Tu fez a mesma coisa que eu fiz, só que separado. Sim, só que eu não soube justificar o porquê que a força resultante vezes... Ah, não, era a área, né, certo, mas eu fiz algum procedimento errado, mas era mais ou menos nessa ideia. Tá, a gente abre porque a gente faz integral, tá? Então, claro que vocês aqui não vão fazer o cálculo da integral e tudo. Substitui o A por dv dt e faz nesse caminho aqui, porque isso vai te facilitar quando tu tiver em cálculo com integral. Sim, sim. E daí o porquê da área é porque é uma integral. E também me perguntaram se tem outra maneira de resolver sem ser integral, não, porque a força é variável. Então, se tu tá trabalhando com coisas variáveis, tem que ser a integral. Na realidade, gente, vocês já faziam integral no ensino médio, só que ninguém falava para vocês que era uma integral. Quando a gente tinha um gráfico de velocidade no tempo, só imagina, quando a gente tinha gráfico de velocidade no tempo e era uma velocidade assim, ó, era isso aqui. Ah, qual que é o deslocamento? O professor dizia, façam a área do gráfico. Adivinha? Se tá fazendo a área do gráfico, vocês estão fazendo integral. O professor dava um bizu para vocês, né? Ah, eu vou dar um bizu, faz a área do gráfico. É integral. Por quê? Porque se eu integrar a velocidade, eu tenho o deslocamento. Quer ver outro? Se vocês têm força variável, deixa eu pensar, força e deslocamento, e a força é variável. Se vocês fizerem a área do gráfico, F vezes D é trabalho. Então, vocês estão fazendo a área, vocês estão fazendo integral. Ah, eu tenho a mesma coisa, só que agora é força vezes tempo. Se a força é variável, o professor dava o bizu, faz a área. Adivinha, vocês estão fazendo integral. Se eu fizer a área, se eu fizer a integral, eu encontro o impulso. Ou seja, nós vamos usar integral para trabalho e nós vamos usar integral para impulso. Então, vocês já faziam isso no ensino médio, porém, vocês não sabiam que o nome disso era integral e vocês não sabiam que integral era uma coisa de cálculo. Então, é o cálculo que é novo. A parte da área não é nova, tá? Se vocês têm uma coisa variável, tem que ser resolvida por integral. E já era resolvido, né? As fórmulas de MRU e as fórmulas de MRUV, elas vêm de integral. As fórmulas das energias, elas vêm da integral. Então,
é que vocês trabalhavam, nós, né, trabalhávamos no ensino médio com áreas que eram retângulos ou que eram um triângulo. E aí dá aquelas fórmulas de que você faz uma vezes a outra, né? Por exemplo, tu faz força vezes deslocamento. É porque você tem uma coisa constante. E aí dá um retângulo, tá? Mas é daqui que vem. Vocês estão indo do caso particular para ir para o caso geral. Que é o contrário do que os físicos fazem, né? Eles estudam o caso geral e daí vão afunilando e até achar aquela coisa mais simples. Mas isso aqui eu não vou cobrar de vocês na prova, tá, gente? Não se preocupem. Quando a gente fizer trabalho, sim, lá na segunda prova eu cobro que vocês façam isso. Agora na primeira é só uma sementinha que eu tô plantando. Foquem mais na primeira prova para 34 e a 6, tá? A 63 eu não vou pedir na prova. Na 1. Eu vou pedir na prova 2, mas daí lá com trabalho, com impulso, né? Com aquelas questões lá de cima, tá?